O Fim Foco de hoje é o PMIS 11. Por ser um hedge fund, ele tem uma estratégia de alocação que não precisa se preocupar com um percentual de exposição em cada ativo. Então, ele pode investir em vários tipos de ativo financeiro, seja CRI, seja cotas de outros fundos imobiliários, permutas financeiras, LCI, esses títulos que estão vinculados ao mercado imobiliário. Atualmente, a gestão prefere ter uma alocação mais voltada para CRI e FI, e dentro dessa estratégia de comprar CRIs e FIs, ou seja, fazer o básico ali, eles têm uma estratégia de carrego, que é comprar CRIs e FIs que vão trazer aquela renda recorrente, né, aquela que vai se transformar no rendimento mensal do investidor, e também tem uma estratégia de ganho de capital, que é onde eles compram CRIs e cotas de fundos imobiliários que eles acreditam que vai ter uma valorização e gerar lucro não recorrente para os cotistas. A política de alocação deles é que os CRIs de carrego representem até 85% da carteira e os FIIs para carrego representem aí até 15%. E depois eles podem alocar até 10% em CRIs para ganho de capital e até 15% também para FIIs de ganho de capital, e podem ter também outras estratégias, mas como eu falei, atualmente eles preferem focar em CRIs e FIIs porque é onde eles acreditam que tem mais oportunidades. Hoje a alocação deles está em CRI para carrego entre IPCA e CDI, tem 54,3 mais 22, 76,3%, mais 8,5% em cotas de outros fundos imobiliários também para carrego. Então, eles têm aqui 85% em FIIs e CRIs e não estão alocando nada para ganho de capital, ou seja, eles deixaram o dinheiro em caixa para quando surgir aí uma nova oportunidade eles alocarem. E como está a carteira do PMIs atualmente? Eles possuem 34 CRIs, sendo que 71% da carteira está alocada em IPCA, com uma taxa de marcação a mercado de 10,39% e 29% está alocado em CRIs de CDI, com uma taxa CDI mais 3,9%. A taxa de CDI eu acho um pouco alta, mas a de PCA tá bem na média aí dos outros hedge funds e fundos de papel. Por duration, de 2 a 4 anos, eles têm uma exposição de 47% do PL, que é uma duration de curta para média. Lembrando que quanto mais curta a duration, menor também é a volatilidade no valor da cota patrimonial. E quanto maior a duration, mais o fundo vai sentir, né, em relação ao valor da cota patrimonial. O fundo tem bastante diversificação também por securitizadora. Em relação ao setor, né, eles têm uma exposição de 20,1% ao setor residencial. O segundo maior setor que eles têm exposição é shopping, 16,8%. Também tem exposição a varejo, loteamento, home equity. A carteira do PMIs atualmente tem 34 CRIs, né? Como eu falei. Tem alguns devedores aqui como Brookfield, tem CSN, Mega Moda, Grupo Mateus, Açaí, tem o VILG, o HGRU. Esse CRI que está destacado aqui, o Shopping Jaraguá, é um CRI que eles aportaram esse mês 3 milhões de reais. Se você quiser olhar aqui no relatório, na página 4, eles trazem alguns detalhes. Eles investiram 3,1 milhões esse mês, só que é um CRI que já teve em uma situação de estresse, ou seja, esse CRI já deu problema antes, daí ele passou por uma reestruturação, mudaram as garantias e tudo mais. Só que assim, um CRI que já deu um problema, pode ser que a probabilidade de dar outro problema é maior. Mas enfim, a gestão deve ter feito lá a sua análise e entendeu que era uma boa oportunidade, eu não sei. Aqui na carteira, a gente vê que a taxa de aquisição foi de IPCA mais 9,45%. Já sofreu uma marcação a mercado, já se desvalorizou um pouquinho. Só que olha só, a gente pode ver que tem CRI com taxa de aquisição de 10,84%, de 10%, de 11,5%, de 10. Então tinha taxa de aquisição ainda maior. Sobre as garantias, né?
quase todos aqui, aliás, todos têm alienação fiduciária. Tem esses aqui, ó, que não tem alienação fiduciária, mas praticamente todos têm alienação fiduciária de imóveis. É bem interessante, na minha opinião, é uma das melhores. Claro que tudo é uma análise, né? Você tem que analisar como um todo, mas é considerada aí uma das melhores. Sobre exposição, a gente pode ver que esses CRIs aqui eles não se repetem, então a maior exposição do fundo realmente é 5,1%, depois 3%. Isso é o que eu gosto nos fundos da Paramis, né? Eles têm o PMIS e o RIF, que é um de infraestrutura, e todos eles têm esse percentual de alocação aqui muito baixo. Então, ainda que você decida correr um risco um pouquinho maior, a concentração é muito baixa. Então, se houver algum problema, vai ser um impacto reduzido na receita. Sobre a carteira de FIIs, eles têm CPTS, RZTR, RBRR, TIGAR, são todos fundos muito conhecidos, fundos que foram comprados mesmo no mercado secundário. A impressão que eu tenho sobre essa carteira aqui, eu vou falar, no outro eu não falei, eu não gosto muito de entrar nesse quesito de gestão, porque a gestão fez isso, a gestão fez aquilo. Então, eu só vou comentar porque eu acho que é algo bom. É uma carteira que você olha e você não tem a impressão que é só conflito de interesse, que é um gestor ajudando o outro. Até porque essa é uma gestora independente, pequenininha ainda. E quando você olha aqui, parece uma carteira montada por alguém que quer ter aí uma estratégia de carrego e uma estratégia de valorização de cota, não parece uma troca de favores, mas essa é a minha opinião. E aí o fundo tem também aqui o caixa, né, que eles estão guardando aí para futuras oportunidades. Hoje, o PMIS, o Paramis Hedge Fund, está sendo negociado a R$ 7,73. O preço justo dele é R$ 9,29, quer dizer que ele está com um desconto aí de 17%, PVP de 0,83. Ele já conta com 7.069 cotistas. Ele entrou recentemente no IFIX, tem uma participação de 0,084% e a liquidez média diária dele é de 239,6 mil reais. O último rendimento que ele pagou foi de 11 centavos por cota. A gestão tenta fazer essa questão da linearização, né, dos rendimentos. Eles vinham distribuindo 10 centavos, tiveram uma queda aqui para 9, começaram a distribuir 9 e fizeram um pagamento de 11 centavos e o próximo já vai ser também de 9. Levando em consideração o valor da cotação de fechamento, esse 9,2 centavos representa 1,16% ao mês. Desde o início, o fundo já teve uma desvalorização de 4,54%, mas se a gente incluir na cota os rendimentos distribuídos, o PMIs teve uma valorização de 18,17%, enquanto no mesmo período o CDI acumulou 18,71%, então ele está bem pertinho, mas não conseguiu bater, e o IPCA acumulou 7,88%. Será que vale a pena investir no PMIs 11? Eu gosto da diversificação da carteira, como eu já comentei. O fundo está pagando muito bem, ainda que pague 9 centavos, mas a cota está sendo negociada ali a menos de R$8, então dá um yield on cost muito bom, muito alto. Sobre essa última movimentação que a gestão fez de comprar um CRI que já teve problema, eu não sei, eu fiquei com o pé atrás, não gostei muito, mas essa é uma opinião minha. Eu acho que o PMIs, para quem gosta de correr um pouquinho mais de risco para ter um retorno mais alto, ele vale a pena. Mas me diz aí, você é daquele tipo de investidor que gosta de correr um certo risco para ter um retorno melhor ou você tem um estilo mais conservador? Deixa aqui nos comentários, fala a sua opinião, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.